retomar o nosso estudo, né? Nós paramos lá em 1 Samuel, no capítulo 23. Tá vendo que a voz vai melhorando. Um pouquinho de cada vez ela vai dando uma melhorada. Daqui a pouco está 100%, né? Glória a Deus por isso. E nós vamos retomar lá em 1 Samuel. Na semana passada, retrasada, nós avançamos até o versículo 13, quando Davi livra Keila, este lugar, das mãos dos seus inimigos, mas o Senhor o ensina ele que mesmo ele trabalhando em favor deste lugar, ele não poderia confiar nestas pessoas, e ele não poderia esperar que estes homens pudessem defendê-los da perseguição de Saul. Mais uma vez Deus está tratando com Davi, e não é a primeira vez, que ele não deve depositar a sua confiança nos homens. E porque Deus, e você vai ver que não é somente aqui que acaba na história e Deus não trata mais desse assunto com ele, pelo contrário, Deus volta a tratar com Davi novamente sobre este assunto, aonde ele não deve depositar a sua confiança nos homens, ou esperar que os homens venham defender ou protegê-lo de algo. Por que que Deus, por diversas vezes, teve que tratar com Davi sobre este assunto? Porque este é um assunto que muito mexe conosco. É muito difícil o homem não confiar naqueles que sempre estão perto dele. É muito difícil o homem não confiar naqueles por qual ele já lutou, por qual ele já fez, por qual ele já se entregou. Por isso que muitas pessoas se decepcionam muito quando são mandados embora por uma empresa na qual ele dedicou a vida inteira, 30 anos, 40 anos da sua vida, e ele já confunde a empresa com amigos, a relação é tão íntima, e de repente, de uma forma tão inesperada, ele é mandado embora, e essa pessoa sofre por isso. Porque é muito difícil o homem, depois de você trabalhar muito por alguém, você lutar muito pela vida de alguém, é muito difícil quando você foi uma bênção na vida de alguém, você conseguir passar por uma decepção com esta pessoa e não ficar abalado. É muito difícil. Por isso Deus está trabalhando isso no coração de Davi, porque este sentimento de decepção, de nós criarmos uma expectativa de que, olha, o dia que eu precisar eu posso contar com aquela pessoa. Quando eu estiver em apuros, com certeza eu posso correr ao encontro dessa pessoa porque ela vai me ajudar. Nós criamos isso na nossa cabeça o tempo todo. E talvez nós não venhamos a viver uma decepção. Talvez quando você precise, aquela pessoa esteja pronto para te ajudar. Mas pode ser que isso não aconteça. E muitas vezes pode acontecer por intermédio de Deus, para Deus nos mostrar como está fazendo com Davi, para ele não depositar a sua confiança naqueles a qual ele defende. Quando ele foge da presença de Saul pela primeira vez, o povo que cantava cânticos, as mulheres que honravam Davi, não foram defender ele, não foram atrás dele, nunca foram ao encontro dele na caverna de Adulão para consolar ele em gratidão ao que Davi fez. Então o tempo todo Deus está preocupado em mostrar isso para Davi, porque isso é um sentimento comum do homem. Você sempre vai depositar uma expectativa naqueles na qual você já fez muito. Então aqui a partir do versículo 14, eu vou só resumir, é uma história que não cabe a nós aqui nos aprofundar. Do versículo 14 do capítulo 23 até o versículo 29, acontece algo muito interessante, porque Davi então foge de Keilá. Então Saul fala, bom, já que Davi saiu de lá, eu não vou mais correr atrás dele. Só que Davi vai para um outro lugar, e nesse outro lugar, Saul vai ao encontro dele, e a Bíblia diz aqui no versículo 26, olha só para vocês verem, Davi foi quase pego pelas mãos de Saul, e Saul ia desta banda do monte, e Davi e os seus homens da outra banda, cada um de um lado da montanha. E sucedeu que Davi se apressou a escapar de Saul. Saul, porém, e os seus homens cercaram a Davi,
e aos seus homens para lançar mão deles. Então chegou o momento que Saul estava quase pegando Davi, e aí sabe o que Deus faz? Isso, amados, nós vamos perceber, já vimos até aqui, até esse momento da vida de Davi, mas nós vamos ver que isso continua acontecendo. No momento em que Saul está quase pondo as mãos em Davi, chega um mensageiro e fala assim: Saul, os filisteus estão invadindo nossas terras. Então, o que é mais importante? Você pegar Davi ou defender o seu reino? Saul então faz o quê? Larga tudo e vai, né? Parece aquele, pelo menos é do meu tempo, né? Lembra daquele desenho, né? Caverna do Dragão. Era um desenho que eu tinha uma raiva daquele desenho, porque quando você achava que eles iam conseguir sair, acontecia alguma coisa para dar errado. Eles esqueciam alguma coisa, sempre dava alguma coisa errada, eles não conseguiam sair daquele lugar. E era proposital. É a mesma coisa, Saul está quase pondo a mão em Davi pela primeira vez, eu vou... Aí chega a notícia: estão invadindo nossas terras e são os filisteus. Saul dá as costas para Davi e corre apressadamente. O Senhor tem o controle de todas as coisas. Mesmo que pareça que ele vai ser pego pelo seu inimigo, o Senhor está controlando. O Senhor está provendo o livramento o tempo todo a Davi. E Davi então consegue fugir mais uma vez. Mas agora acontece um fato interessante. Até então, a palavra de Deus não fala em que momento isso aconteceu, mas você vai perceber que a partir do capítulo 24, que nós vamos começar a estudar hoje, não só Davi, amados, Davi e a sua família tinha ciência que Samuel tinha ungido ele como rei, sim, mas agora Jonatas, filho de Saul, sabe que ele era o sucessor de Saul. Mas agora, Saul também já sabe que Davi iria suceder ele. E Davi não contou nada a ninguém. E eu creio também que a família de Davi não contou nada a ninguém, porque lembra-se que Davi teve que guardar os seus pais com um grande amigo, um rei. Por quê? Com medo de Saul matar os seus pais. Então os pais de Davi não tinham comunhão com Saul. Samuel também não falou nada a Saul. Mas o texto vai nos mostrar que não somente Jonatas, filho de Saul, já sabia que Davi seria o próximo sucessor, e ele fala isso: eu sei que você é o próximo sucessor, e eu estou pedindo para Deus para ser seu braço direito. Mas a sucessão real, natural, seria ele mesmo. E ele fala assim: não, Davi, eu sei que é você que é o próximo rei, e eu quero ser o seu braço direito, eu quero te ajudar. E Saul também faz uma declaração dizendo que ele sabe que Davi vai ser o próximo rei. E aqui vem o ponto então. Como ele sabe? Vamos ler a partir do versículo 1 do capítulo 24 de 1 Samuel. E sucedeu que, voltando Saul de perseguir os filisteus, lhe anunciaram dizendo: eis que Davi está no deserto de Engedi. Então tomou Saul 3.000 homens, escolhidos dentre todo Israel, e foi à busca de Davi e os seus homens, até os cumes das pedras das cabras monteses. Versículo 3. E chegou a uns currais de ovelhas no caminho, aonde estava uma caverna, e entrou nela Saul e cobriu os seus pés. E Davi e os seus homens estavam aos lados da caverna. Então os homens de Davi, preste bem atenção nisso, os homens de Davi lhe disseram: eis que o dia do qual o Senhor te diz: eis que te dou o teu inimigo nas tuas mãos, far-lhe-ás como te parecer bem aos teus olhos. E levantou-se Davi e mansamente cortou a orla do manto de Saul. Olha que interessante isso. Saul vai repousar dentro de uma caverna, dormir com os seus 3.000 soldados. Davi, sabendo disto, espera ele repousar, e aí os seus companheiros, os seus valentes de guerra, na qual ele começou a formar lá na caverna de Adulão, fala assim: Davi, Deus está dizendo para você, preste atenção, porque é isso que eles estão falando. Eles estão falando em nome de Deus. Deus está dizendo, Deus está mostrando, Deus está preparando a morte e o dia do teu inimigo. Ele está dando o teu inimigo nas tuas mãos para você fazer o que você quiser. Aquilo que vier no teu coração, faça, Davi.
Deus está sendo bom com você. Amados, esse é um ponto muito importante. E talvez esse seja um ponto que nós vamos mais nos deter no dia de hoje. Nem tudo que reluz é ouro. E muitos cristãos se enganam. Muitas ministrações, muitas pregações são feitas estimulando você a entender algo que não é o que Deus quer dizer, que não é o que o Senhor quer para as nossas vidas. Então o que parece? Se você olha, Saul persegue Davi, não dá paz para ele. Davi tem que esconder a sua família com um rei de confiança sua. A vida dele é um tormento atrás do outro. Ele não pode confiar em ninguém, nem mesmo uma cidade que ele acabou de defender como Keila, é suficiente para guardar, proteger ele, dar uma noite de descanso e de sono para Davi. A vida dele é uma vida repleta de turbulência. E aí de repente, uma oportunidade vem para tudo isso acabar, para tudo isso se encerrar. Porque tudo que um cristão quer no dia da aflição é que ela acabe. Tudo que nós queremos quando a tempestade vem e começa a chacoalhar a nossa vida, o que mais nós queremos é o quê? Que acabe logo, que passe logo. E a oportunidade Deus deu nas mãos dele. Lembra de Satanás chegando para Jesus e falou assim: olha, é uma oportunidade. O seu problema, a sua aflição, a cruz, tudo que você vai enfrentar, a gente consegue encerrar hoje aqui. A gente pode resolver tudo hoje. Eu te dou todos os reinos do mundo, o mundo é seu, só precisa me adorar. Nós encerramos aqui. Parece uma boa proposta. Parece uma estratégia boa. Parece que realmente isso provém de Deus. Tirar a espada do soldado, cortar a orelha do soldado, tentar fazer com que Jesus fuja do Getsemane ali, sem que os soldados ponham a mão nele, parece. Saul está dormindo. Ele veio até você, Davi. E aí é o ponto, amados. Aqueles que são guiados pelo Espírito Santo de Deus, têm os seus sentidos exercitados para perceber o que Deus quer de cada situação. Se você sempre olhar para os princípios determinados na palavra de Deus, você nunca vai se confundir. A palavra de Deus diz que nós não temos que tocar no ungido do Senhor, mesmo que ele seja um Saul, mesmo que ele seja um homem que está fazendo coisas terríveis, como ele acabou de matar todos os sacerdotes, 85 homens, por ciúmes de Davi. Então motivos para Saul morrer tem de sobra. Mas a Bíblia não diz, olha, quando o homem dá muito motivo, você pode ir lá e matar ele. A Bíblia não diz isso. Ela fala, não matarás. Não matarás. A lei de Moisés permitia você matar na guerra ou em legítima defesa. Só nessas ocasiões. Em nenhuma outra ocasião. Em nenhuma outra ocasião permitia. Peraí, ele está me perseguindo. Mas ele é ungido do Senhor. Mas ao invés de eu fugir, me distanciar e ir para mais longe, por que eu vou lá matar ele? Se eu posso evitar, por que não fazer? Então, amados, no momento da emoção, do calor, da perseguição, vão existir pessoas falando em nome de Deus. Vão existir pessoas usando pretextos bíblicos como o diabo usou com Cristo, está escrito. Mas nem tudo aquilo que reluz é ouro. Jesus foi provado no seu ministério assim. Foi. Os apóstolos foram provados nos seus ministérios assim. E Jesus falou assim, cuidado. No momento Jesus fala como ele era sustentado por ofertas. O seu ministério também era sustentado por ofertas. Jesus, Jesus, você não tem onde dormir? Você vai dormir na minha casa. Está aqui, tem comida, tem isso. Jesus era abençoado por ofertas. Mas quando ele manda os seus discípulos ir fazer sinais, prodígios e maravilhas, ele fala assim, não traga um centavo no seu bolso. Não aceite dinheiro. Peraí, parece contraditório. Não. Uma coisa é você sustentar a obra em que alguém está falando do amor de Cristo. E outra coisa é você vender cura,
São coisas diferentes. Só que é tão sensível. Só que se você não perceber, se você não estiver atento, você começa a misturar as coisas. E você acha a base bíblica para isso. Mas aqui, ó, digno é o obreiro do seu salário. Sim, mas se você olhar com muita calma, o princípio que o Senhor coloca, Jesus, no seu próprio ministério enquanto nós estamos indo pregar o Evangelho, ajude-nos, dê pão, nos dê moradia, compre água para a gente, não tem problema. Agora, porque eu curei o seu filho, você quer me dar um dinheiro? Não. Percebe que tudo é dinheiro, os dois exemplos é dinheiro, mas em algum momento é abominação. E no outro é bênção. Percebe que a bênção e a abominação, elas andam muito próximas. Muito próximas. Então Davi está recebendo um conselho que se ele não parar e olhar para o que diz as Escrituras, ele mata Saul e desagrada a Deus. Porque o tempo todo nós podemos estar à mercê disto, de situações que parecem ser a vontade de Deus é essa, e não é. Por isso é necessário conhecer a palavra, como diz lá em Hebreus 5, a partir do versículo 12. Você tem que ter os seus sentidos exercitados, para perceber com muita rapidez o que é do Senhor e o que não é. Mas o próprio texto diz assim: quem tem os sentidos exercitados para enxergar com facilidade? Aqueles que são experimentados na palavra. Aqueles que têm experiências com Deus. E o que Davi está tendo? Experiências com Deus. Ele é um homem já muito mais experimentado do que aqueles que estão aconselhando ele. Então o que ele faz? Ele vai e quando ele chega até Saul, ele corta um pedaço somente do seu manto, da sua coberta. Vamos continuar a leitura. 5. E sucedeu, porém, que depois o coração doeu a Davi, por ter cortado a orla do manto de Saul, e disse aos seus homens, olha isso, amados, o Senhor me guarde de que eu faça tal coisa ao meu Senhor, ao ungido do Senhor. Estendeu eu a minha mão contra ele, pois é ungido do Senhor. Seja sincero, o que Davi fez? Nada. Ele entrou na caverna, cortou um pedacinho da coberta e saiu da caverna. Ele não fez nada com Saul. E ele está triste. O que eu estou fazendo? A minha luta não é essa. Olha, por que ele está tão triste, amados? Por que ele está tão chateado? Ele fala, Senhor, me perdoa, porque eu levantei a minha mão contra o ungido do... Levantou a mão? Ele cortou um pedaço da coberta. O que ele fez não foi nada. Nada, foi isso aqui, ó. Ele podia ter ferido Saul num lugar que não viesse trazer morte. Ele poderia ter ferido a coxa de Saul para que Saul nunca mais pudesse correr, como aconteceu com Jacó. Ele poderia ter feito um dano ainda maior. Ele cortou um pedaço da coberta e o versículo 5 e 6 mostram para nós que Davi está abatido por isso, pedindo pela misericórdia de Deus. Amados, nós temos muito a aprender com esse homem. Porque ele ensina um princípio que nós já falamos aqui e que se repete em muitos textos na Bíblia. Lembra de Gênesis 13, que Eva nunca tinha olhado para a árvore. Nunca. E o Senhor disse assim, não coma e nem olhe. Bom, já que eu não posso comer, para que eu vou olhar? Olhar era um problema? Não. Cortar um pedaço da veste é um problema? Não. Mas por que ele está chateado? A Bíblia demonstra lá no capítulo 3 de Gênesis que Eva começa a conversar com a serpente. E de repente ela fala assim, faz sentido o que ela está falando. E a Bíblia diz que quando ela olha para a árvore, tudo muda. Ela olha e ela fala assim, como ela é linda. Que fruto bonito. Pode uma árvore tão bela como essa me causar algum dano? Por que o Senhor está dizendo, nem olha? Porque se você fizer, amados, um pouco, se você começar só um pouco, tudo começa assim.
Aqueles que estão lá nas clínicas, na qual nós estamos lutando por eles, orando por eles, aonde nós passamos, se você perguntar para eles, eles vão te contar como que eles começaram o vício deles. Eles começaram cortando uma pequena orla, uma coisa insignificante. Fumando um cigarro. Não, mas eu nem fumei o cigarro, eu dei só um trago para experimentar. Foi só um gole de cerveja, um negócio só para começar. Por que Davi está triste? Porque ele sabe que todo o pecado começa assim. Que é uma questão, se ele continuar dando ouvidos a essas pessoas, é uma questão de tempo para ele transpassar uma espada no ventre de Saul. É uma questão de tempo só. Vai ver a história de Sansão. Ele não começa se deitando com as prostitutas. Ele começa falando assim: pai, mãe, eu sei o que eu estou fazendo. Ele começa desobedecendo os pais. Ele começa a falar assim: pai, eu sei o que eu estou fazendo, eu vou lá, mas eu já volto, espera, não vou fazer nada de errado não. Ele começa cortando a orla. Ele começa com coisas pequenininhas. Ele começa com coisas insignificantes aos olhos da grande maioria. Talvez os seus homens estão olhando assim e falando: Davi, você é exagerado, cara, você não fez nada com ele. Se fosse eu já estava morto. Mas você não fez nada. Você cortou um pedacinho da coberta dele ali, está todo chateado. Por quê, amados? Tudo começa assim. Tudo começa com pequenas coisas. Tudo começa, amados, a decadência do homem, um abismo, começa a chamar outro abismo em coisas pequenas. Então, quando você se depara com situações que você sabe que não agrada a Deus, ou talvez gera uma dúvida no seu coração, na dúvida não faça. Essa é a regra. E você pensa assim: ah, mas isso aqui não tem problema. Um homem segundo o coração de Deus, como Davi, sabe que isso tem um problema. Porque ele está muito perto de fazer aquilo que o coração dele deseja, não o que é certo. Ele está muito perto de fazer aquilo que os amigos estão empolgando ele. Daqui a pouco ele vai entrar na conversa deles, por isso ele está chateado. Eu me levantei, porque no seu coração nasceu o desejo. E ele já está arrependido disso. E ele não fez nada ainda, mas ele está chateado. Olha a continuação, 7. E com essas palavras Davi conteve os seus homens e não lhe permitiu que se levantasse contra Saul. E Saul se levantou da caverna e prosseguiu o seu caminho. Depois também Davi se levantou e saiu da caverna e gritou por detrás de Saul, dizendo: Rei, meu senhor! E olhando Saul para trás, Davi se inclinou com seu rosto em terra e se prostrou. E disse Davi a Saul: Por que dás tu ouvidos às palavras dos homens que dizem: Eis que Davi procura o teu mal? Davi está falando assim: Saul, olha para mim. Por que você acredita nessas pessoas? Por que você acredita nas palavras dessas pessoas, mas não acredita no que eu já fiz por você? Assim como Samuel, Davi tem um amor especial por Saul. Mesmo Deus já rejeitando Saul, Davi tem o mesmo sentimento que Samuel. Ele acha que de alguma maneira ainda Saul vai se arrepender do que ele está fazendo. Está vendo? Ele tem algo bom. O tempo todo você vai ver Davi insistindo em tentar resgatar a chama da humildade que existia em Saul. E ele continua no 10 falando assim: Eis que este dia os teus olhos viram que o Senhor hoje te pôs nas minhas mãos nesta caverna. E alguns disseram que te matasse, porém a minha mão te poupou. Porque disse: não estenderei a minha mão contra o meu Senhor, pois é ungido do Senhor. Olha, pois, meu pai, vê aqui a orla do teu manto, na minha mão, porque cortando a ti eu a orla do manto, te não matei. Adverte, pois, e vê que não há na minha mão nem mal, nem prevaricação nenhuma, e não pequei contra ti, porém tu andas à caça da minha vida para me tirares. Nós falamos já sobre isso. Os fatos demonstram que Davi amava Saul,
Mas o homem, amados, quando ele está entregue às suas paixões, nada disso é suficiente. É perda de tempo. Por isso, no capítulo 16, o Senhor fala para Samuel: Samuel, é perda de tempo, Samuel. Por que você insiste tanto em Saul? E agora Davi está fazendo a mesma coisa. Porque ele ama Saul de verdade. Mas, amados, por mais que você ame, se ele não ama o Senhor, se ele rejeita o Senhor, pode ser parente, pode ser primo, pode ser o que for, não há o que ser feito. É individual. É você e ele. Mas nós podemos interceder, nós podemos clamar, nós podemos lutar, dobrar o nosso joelho, mas se a dura cerviz, se não houver arrependimento, nada pode ser feito. Se não houver uma entrega, nada pode ser feito. E isso é um dos maiores desafios do homem. Ele não aceita e ele sofre com a morte de pessoas próximas, porque ele sabe para onde aquela pessoa está indo. Por isso ele não aceita. Por isso ele conflita com Deus. Por isso ele insiste de não aceitar aquilo que já está pré-determinado. Se não se arrepender, se não se converter dos seus maus caminhos, se não confessar, se não deixar, nada pode ser feito. Nada. Mas ele não quer aceitar isso. Ele quer tentar por força, por sabedoria, por entendimento, por estratégia, ele quer abrir os olhos. E quem convence o homem, amados, que ele está em pecado, que esse pecado tem um juízo, e que a justiça vai prevalecer sobre todas as ações, é o Espírito Santo. Por mais que Davi, amados, Davi é um homem maravilhoso. Davi foi bom. Lembra a declaração do braço direito de Saul? Lembra a declaração do sacerdote? Falou assim: eu fiz algo contra você? Eu ajudei o homem que mais te ama nessa terra. Eu ajudei o homem que mais luta pelo seu reino. Como posso eu ser inimigo teu, Saul? Porque Davi faz tudo por você. Eu entendo que se eu ajudo ele, eu estou ajudando o rei. Ele faz tudo, mas não é suficiente. O melhor dos homens não pode mudar a intenção do coração das pessoas. Não pode. E a gente tem dificuldade de aceitar isso. Por isso, eu creio que nós teremos uma consciência no céu, por um simples fato. Nós teremos consciência no céu de quem são as pessoas, de quem é Abraão, quem é Isaac, quem é Jacó, quem é Paulo. Sem você nunca ter visto, você vai saber quem ele é. Você vai ter consciência, porque a Bíblia diz que você vai se assentar à mesa com eles, então você sabe quem são eles. Mas você não terá consciência dos que não estão, do seu nível e grau de parentesco, de amizade, de companheirismo. Porque é impossível que você saiba isso e não venha se entristecer. Porém, a Bíblia diz que lá não tem tristeza. Não tem como. E é triste para nós. Davi está tentando lutar contra isso. Ele foi ungido rei, foi não porque ele quis, mas em nenhum momento ele está tentando dar um golpe em Saul. E olha o que acontece, amados, olha o que Saul faz. Versículo, vamos dar uma avançada lá no 20. Agora, pois, eu eis que bem sei que certamente hás de reinar, e que o reino de Israel há de ser firme na tua mão. Saul está falando isso para Davi. Ele está falando assim: eu sei que você vai reinar sobre Israel, e que o seu reino vai ser um reino firme. Olha o 21. Portanto, agora jura-me pelo Senhor que não desarraigarás a minha semente depois de mim, nem desfarás o meu nome da casa de meu pai. Então jurou Davi a Saul, e foi Saul para sua casa. Porém Davi e os seus homens subiram ao lugar forte. Amados, olha isso. Saul começa a olhar as atitudes de Davi e fala assim: Senhor, ele é muito melhor do que eu.
Ele é bom. Ele é um homem que tem a oportunidade de matar aquele que está perseguindo ele e ainda ele demonstra amar. Ele teme o Senhor. Os frutos que Davi está, amados, produzindo, evidencia que o Senhor é com ele. Saul já falava isso lá atrás. E agora Saul fala assim: Davi, você é o próximo rei dessa terra. Agora presta atenção no que ele fala. Faz uma aliança comigo, Davi. Promete uma coisa para mim. Já que você vai ser o próximo rei, faz com que o povo não se esqueça de mim. Olha o que está preocupado Saul. Está preocupado com a história. Está preocupado se vão fazer amanhã uma estátua. Olha, esse é o grande rei Saul. Davi foi grande, foi tremendo, mas Saul também foi importante. Ele está preocupado em ser honrado, em não ser esquecido, em ser lembrado. Ele o tempo todo demonstra que quer a glória para si. Quando ele está convencido que o reino dele está acabando e que Davi é melhor do que ele e que Davi vai assumir, ao invés dele se arrepender, que era tudo que o Senhor queria, que ele se arrependesse, o que ele faz? Ele continua preocupado com o seu próprio umbigo. Até no meio do reconhecimento, o orgulho não deixa este coração. É por isso que ele fala para Samuel, lá atrás do 16, Samuel, esquece Saul. Isso aí não tem jeito. No dia de maior arrependimento da vida dele, ainda o orgulho fala. No dia em que eu demonstrar o quanto eu ainda tenho misericórdia da vida dele, ele ainda vai mostrar que é orgulhoso. Não tem jeito. Está aqui. Está preocupado com o nome dele, se vai ser esquecido com o passar do tempo. Olha o que ele diz, vamos ler de novo 21. Portanto, agora jura-me, faz uma jura para mim pelo Senhor, que não desarraigarás a minha semente depois de mim, nem desfarás o meu nome da casa de meu pai. E Davi fala assim, claro, Saul, depender de mim, eu vou sempre lembrar de você. Você não vai ser esquecido. Só que isso não depende de Davi. Se você for hoje na cidade de Davi, que é anexo a Jerusalém, murada, que você conhece e vê na foto lá, aquela que tem a cúpula, tem só uma estátua em toda a cidade de Jerusalém, do rei Davi. Está lá, ao lado do seu túmulo. Este foi o rei que lutou por este povo e por esta terra, e sangrou por ela. Está lá a estátua dele. E Saul? Ninguém mais sabe. Davi não tem como garantir isso para ele. Ele faz essa jura, mas ele não pode fazer com que o povo ame Saul, que a história faça todos ser lembrados. Não vai ser lembrado. A semente dele, a história dele foi perdida. E em Davi, a maior recompensa foi dada a ele, quando ele é inserido na linhagem de Cristo. Era para ser Saul. O Senhor vem mostrar, amados, isso. Aonde leva o orgulho? A arrogância de Saul, a presunção de um homem que começou humilde. Nós falamos disso recentemente. De um homem que começou assim, não, nós vamos encontrar o servo do Senhor. Não, vamos levar uma dádiva, um presente. Vamos ofertar algo para o Senhor. Eu não vou cometer a loucura de ir até a presença do homem de Deus sem levar uma oferta, um sacrifício, fazer alguma coisa pelo nosso Senhor. Olha quem era Saul. E até no momento de grande reconhecimento, ele é orgulhoso. O capítulo 24 encerra-se aqui. E o capítulo 25 inicia falando sobre a morte de Samuel. E aqui fica só como uma lição de casa para depois você ler na sua casa. Samuel agora morre e as coisas mudam depois da morte de Samuel. Saul vai parar de perseguir Davi? Não, Saul vai intensificar. É muito interessante, uma característica que é muito, nós já falamos algumas vezes aqui, como Saul oscila.
No momento ele está sendo atormentado, aí Davi toca a harpa, ele ama Davi. Aí daqui a pouco, no minuto seguinte, ele tem raiva de Davi, ele tenta matar Davi. Aí Davi foge. Depois ele chama Davi, vem aqui, me ajuda, eu não consigo dormir. Davi toca, ele repousa em paz. De repente, ele tenta matar Davi de novo. Aí tem uma hora que ele reconhece que Davi é uma bênção e depois coloca Davi na fogueira. Aí ele persegue Davi. Aí ele não consegue pôr a mão em Davi. Ele reconhece que Deus é com ele, mas depois volta a perseguir de novo. Aí o Senhor dá esse livramento, faz tudo isso com ele, e ele fala assim, verdadeiramente, Davi é melhor do que eu, ele vai ser o próximo rei. Só me promete uma coisa, Davi, não deixa ninguém esquecer do meu nome, da minha semente que Deus já tinha um plano, ia matar tudo, os filhos e ele, não tinha mais semente. E Davi está prometendo uma coisa que ele não pode. Aí ele está aqui, parece que Saul está arrependido, daqui a pouco ele volta a perseguir. Essa oscilação de arrependimento, que não é arrependimento, é remorso, e de repente de ódio, de raiva, e depois de arrependimento, isso é uma característica, não do cristão. O cristão ele é firme e constante. Davi é o mesmo. Se você for lá no capítulo 16, você não vai ver diferença das atitudes de Davi com isso aqui. Você vai ver que vai passar o tempo e Davi não é diferente. Davi continua sempre sendo o mesmo, temendo a Deus, a sua palavra, honrando os da casa. A Bíblia diz que o profeta da casa não é honrado, mas você vê Davi honrando Samuel. Você vê Davi indo até aquele instituto teológico, vamos chamar assim, honrando todos aqueles sacerdotes. Você vê Davi honrando Saul. Você vê ele sempre sendo obediente ao seu pai, à sua mãe. É o mesmo. A oscilação é um indicador que nós estamos no caminho errado. Porque os filhos de Deus, eles não oscilam. Olha Noé. Olha Moisés. Olha Josué. Olha Jó. Olha Davi. Não oscila. É constante. Olha os discípulos, quando estavam com Jesus, uma hora cria, outra hora não cria, outra hora tinha fé para expulsar demônio, depois não tinha mais fé. Uma hora prometia que ia até o fim, na outra estava fugindo, mentindo, oscilando, o tempo todo. Mas depois que eles entendem, e por 10 dias eles se juntam e vamos orar, e o Espírito Santo vem lá em Atos 2, não oscila mais. É contínuo. A oscilação de fé, de crença, de arrependimento, de convicção de que tem que se entregar ao Senhor, toda vez que o homem está assim, daqui a pouco não está, daqui a pouco está, isso é um indicador que nós não estamos andando segundo a vontade do Senhor. É claro que você vai ver aqui, já lemos alguns momentos, mas mais para frente vai ter situações, principalmente aqui na sequência, a partir do versículo 10, quando tem um entrave aqui entre Davi e Nabal. E parece que Davi vai se tornar um homem que até então a gente não viu. Não, o Senhor acalma o coração dele e tudo se resolve. Claro que tem dias que parece que a sua fé está sendo colocada à prova, que parece que você não vai suportar, mas você não cai, você não tem sombra de variação, você permanece firme, você chora, mas você chora aos pés do Senhor. Dá vontade de, mas aos pés do Senhor. E com os homens, tudo vai bem. O meu Redentor vive. Ele está cuidando de todas as coisas. Ele vai me livrar, Ele tem poder para me livrar dessa fornalha. Claro que por dentro eles estão assim, será que é hoje, Senhor? Ixi, eu nem me despedi da minha mãe ainda. Ixi, eu nem, está cheio de louça para lavar lá, não deu tempo, e eu vou morrer, como é que vai ser? Eu não paguei aquela conta. Claro que talvez venham algumas coisas no coração, mas a convicção de que eles não vão se curvar, isto não sai do coração deles. Talvez, eu não esperava que ia ser desse jeito a minha morte, mas se é assim, Senhor, nós estamos firmes. Se é para morrer desse jeito, tudo bem, mas se é para o Senhor também manifestar a sua glória, nós também estamos prontos.
para olhar eles de dentro da fornalha para fora. Isso é um ponto importante. Oscilar não tem a ver com a vontade de Deus. Aqueles que rejeitaram o Senhor, por todo o esforço de Davi, não é suficiente para existir arrependimento. Não é. Ainda está preocupado com a herança, com o que ele vai deixar nessa terra, se vão lembrar dele. O Senhor vem nos ensinando a tomar cuidado com o que nós ouvimos. Pode parecer uma palavra que vem de Deus. Versículo 4 do capítulo 24. Então os homens de Davi lhe disseram: eis que o dia do qual o Senhor te diz. Eles estão falando em nome do Senhor. O Senhor está dizendo para você, Davi, presta atenção: eis que te dou o teu inimigo nas tuas mãos, far-lhe-ás como te parecer bem aos teus olhos. Faz o que você quiser, eu estou te dando o teu inimigo na tua mão. Deus fez isso? Fez. É um fato que Deus deu Saul na mão de Davi? Deu. Mas não é do jeito que eles estão falando. É hoje o dia que você vai matar o seu inimigo. Olha a oportunidade, ele não perde a oportunidade não. Deus deu uma oportunidade a Davi, para Davi mostrar mais uma vez quem é que manda na vida dele. Não é o coração dele. Não é resolver os problemas do jeito dele. É confiando no Senhor. Ele falou: podia ter te matado, Saul. Sabe por que eu não matei? Porque a palavra do Senhor diz para eu não tocar no ungido do Senhor. Porque tu és o meu Senhor. Eu te sirvo, sempre te servi, Saul. E temo a Deus. Por isso eu não ponho a mão em você. Cuidado, amados, com conselhos, versículos, pregações fora de contexto. Sim, Deus colocou Saul na mão de Davi, não para ele matar. Não foi? Não foi para matar. Foi para que Saul olhasse, presta atenção, o que ele fez, a oportunidade que Deus fez, foi para Deus mostrar para Saul: Saul, antes de você morrer, eu quero que você saiba o que é que você deveria ser nas minhas mãos. Olha para Davi. Por isso que Saul tem convicção que Davi é o próximo rei. A oportunidade que Deus deu a Davi não tinha a ver com Davi, tinha a ver com Saul. Deus queria mostrar para Saul: Saul, era isso que eu queria fazer com você. Era esse coração que eu queria que você tivesse. Era essa transformação e deixar ser levado por mim, conduzido por mim. Era isso que eu tinha para você, mas você preferiu o orgulho. Você preferiu a arrogância, a soberba. Você preferiu andar do seu jeito. Olha para Davi. Porque antes de você morrer, você vai conhecer o meu rei. O homem segundo o meu coração. A atitude de Davi, a oportunidade que Deus deu para Davi, foi para levar um homem ao arrependimento. Se ele não se arrependeu, é problema dele. Deus não nos dá a oportunidade para matar o próximo. Deus não nos dá a oportunidade para pisar as pessoas. Toda oportunidade que provém de Deus, toda ocasião, lembra do bom samaritano, meio morto? Por que Deus fez isso? Para mostrar quem é o sacerdote, para mostrar o caráter do levita? Não! Deus não deu aquela oportunidade para humilhar o sacerdote e o levita. Deus deu aquela oportunidade para que aquele que é segundo o coração dele tenha a ocasião de mostrar o que é amar de verdade. E o amor vai constranger o sacerdote, vai constranger o levita. O amor vai constranger, como constrangeu Saul. Se vai conduzir ao arrependimento, já não depende mais da gente. Toda oportunidade que Deus nos dá, não é para matarmos o próximo, não é para destruir, é para edificar, é para criar uma consciência, como criou em Saul. É inegável, ele é melhor do que eu. É inegável que ele é o próximo rei. Era isso que eu tinha que ser. Era desse jeito que eu tinha que agir.
Era esse coração que eu tinha que ter buscado ser forjado por Deus. Eu sei. Ele morre convicto, ciente de quem ele era. Ele morre sabendo exatamente o que ele deveria ser. Não somente o que ele era, mas o que ele deveria ser. Esse era o plano de Deus. Olha aí, Saul. Era para você ser assim. Mas você preferiu outros caminhos. É por isso que Deus deu essa oportunidade a Davi. Não era para acabar com a perseguição, não. Era para levar uma vida ao arrependimento. Mas não foi o suficiente. Amém?